Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. E hoje nós entraremos aí no nosso último capítulo, capítulo 16, Possibilidades do Corpo. Nós vamos iniciar hoje, mas nós vamos concluir na semana que vem, ok? Bom, possibilidades do corpo. O que é dançar com liberdade? Vocês já dançaram com liberdade? O que seria isso? O que vocês pensam aí? É possível criar danças com base em elementos que não são danças, como, por exemplo, obras de artes visuais e movimentos naturais do corpo humano? O que vocês acham? Que isso é possível ou que isso não é possível, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre dança moderna e sobre dança contemporânea, tá? O século XX, ele foi para as artes um período de grandes transformações. Elas aconteciam aqui e ali, de maneira dinâmica, com ampla circulação de ideias. Nas artes visuais, por exemplo, artistas se libertavam de vez dos padrões impostos pelas academias de belas artes e reinventavam a pintura, mostrando que existiam muitas outras possibilidades, além da ideia de retratar a vida tal qual ela se apresenta, tá? Na dança, isso não foi diferente. A ideia de libertação de padrões do passado tomou conta das dançarinas e dos dançarinos inovadores e, por meio de estudos e da história desses artistas, conseguimos compreender os caminhos que conduziram ao que chamamos de dança moderna, tá? Então, a gente teve algumas transformações dentro da arte e dentro da dança também. A estadunidense Loyer Fuller, inicialmente atriz, foi uma das grandes criadoras das formas de arte muito diferentes daquelas adotadas pelas bailarinas clássicas. Ela idealizou a Serpentine Dance, que é a dança serpentina, uma dança em que vestia uma enorme túnica branca de seda e utilizava bastões com extensões de braço, fazendo movimentos amplos e curvilíneos que agitavam o tecido que serpenteava pelo ar. Então, qual era a proposta dela? Ela colocava essas hastes aí nos braços e os panos, né? E aí ela ia, mexendo esses braços e esses panos iam se mexendo junto com essas hastes aí, tá? O detalhe é que havia um jogo de luzes coloridas na hora que ela fazia esse movimento e era bem legal de ser visto aí, tá? Além disso, ela planejou um jogo de luzes coloridas que iluminavam enquanto dançava, trazendo a ilusão de que ela mudava de roupa, né, mudava de cor ao longo da coreografia. Então, hora ficava rosa, hora ficava verde, hora ficava azul, muito legal de ser visto, tá? Ela foi gravada pelos irmãos Lumière, que eram o início do cinema aí nessa época, tá? Loyer Fuller também foi inspiração para os artistas que a gente chama do Art Nouveau francês, tá? Apesar de ter nascido e vivido parte de sua vida nos Estados Unidos, ela se mudou para Paris, onde ela ficou conhecida por muitos artistas e teve a sua arte bem acolhida por todos eles. Afinal, a sua dança de formas delicadas e cheias de curva combinava muito bem com a Art Nouveau. Tanto que a gente tem aí até um cartaz, né, em que mostra essa ideia das imagens curvilíneas aí, tá? Além de revolucionária por ter criado uma nova forma de dança, Loyer Fuller também esteve presente à frente do seu tempo nas escolhas feministas, já que em um mundo dominado por homens, ela escolhia unicamente mulheres para o seu grupo de dança e principalmente trazia no figurino uma ruptura com a objetificação do corpo da mulher, uma vez que as amplas vestes de seda não expunham nem demarcavam suas curvas. Então, ela mudou a proposta aí, né? Então, ela começou a chamar mulheres, ela não queria demarcar as curvas das mulheres, entre outras coisas aí. Fuller ajudou também uma nova dançarina em começo de carreira, que é a Isadora Duncan. Ela também fez muito sucesso como bailarina, tá? Ambas tinham trajetórias parecidas, elas vieram dos Estados Unidos, de famílias pobres, para se desenvolverem na dança no continente europeu, e inicialmente Isadora foi para Londres, mas em pouco tempo foi para Paris e se encantou pelas artes do local. Em 1902, Loyer Fuller a convidou para viajar em turnê pela Europa com a sua companhia de dança, o que abriu portas e trouxe novas ideias para a Isadora Duncan. Isadora Duncan, desde muito nova, desenvolvia intuitivamente seus métodos de dança.
Aos 12 anos de idade, ela já dava aulas de dança para a vizinhança, como forma de ganhar algum dinheiro para ajudar em casa, e ao longo da adolescência ela prosseguiu para as aulas, ensinando passos que criava, já seguindo seus impulsos para uma dança mais livre. Porque até então você tinha que seguir determinados padrões para você estar dentro do mundo da dança. E aí ela veio com uma quebra desses padrões aí. Antes de ir para a Europa, Isadora chegou a estudar balé clássico, mas ela ficou decepcionada com a rotina de treinos exaustivos, repetitivas e que não lhe dava abertura para criar como lhe era natural fazer. Então ela sai dessa proposta dessas regras, né? E ela começa a criar as suas próprias regras. Em Paris, o seu estilo único conquistou plateia e outros artistas, ainda que houvesse alguma resistência por parte de um público mais conservador, a sua nova forma de dançar, livre das rígidas movimentações do balé clássico, e para dançar, ela usava túnicas brancas inspiradas na veste da Grécia Antiga. Sua dança foi retratada por diversos artistas e, dentre eles, um escultor, Auguste Rodin. Apesar de sucesso nos palcos, Isadora sentia necessidade de estar em ação, ensinando jovens bailarinas, educando-as sobre artes em geral, filosofia, música, ginástica e dança, e em 1904 ela abre uma escola de dança em Berlim, na Alemanha. Lá ela formou um grupo que ela chamou de Isadoráveis, com 6 moças que acabou legitimamente adotando como filhas. Olha que doideira, né? Bom, assim como Lawyer Fuller, Isadora Duncan era revolucionária, tanto na dança quanto em seus ideais políticos e na defesa da liberdade das mulheres. Ambas contribuíram para a dança do século XX, formando as bases para o que viria a ser chamado de dança moderna. Porém, apenas Isadora foi consagrada pela história. Lawyer Fuller ficou esquecida por muito tempo, vindo a ser reconhecida apenas na atualidade. Hoje em dia ela é muito reconhecida, mas provavelmente na época dela aí ela foi sendo esquecida aí como um todo, tá? Ali a gente tem um exemplo da roupa da Isadora Duncan, voltada com as roupas da Grécia, tá? Ruth de Saint-Denis também nasceu nos Estados Unidos, porém a sua infância foi um pouco diferente da de Isadora e da de Lawyer Fuller, pois tinha uma família muito mais estruturada economicamente e por isso ela teve a oportunidade de estudar disciplinas que iam além do currículo escolar, como a teosofia, e a treinar por meio de um novo método do corpo e voz chamado Deusarte. Além disso, para morar em uma fazenda, Saint-Denis desenvolveu fascínio pelos elementos da natureza, reconhecendo neles uma inspiração. Então ela morava em uma fazenda e isso fez ela reconhecer alguns elementos naturais aí para suas inspirações. Ela estudou balé clássico desde muito cedo e com a bailarina italiana Marie Bonfanti, e com apenas 13 anos já se apresentava como solo. Mais tarde, aos 19, ela foi contratada por um produtor da Broadway para dançar em seus espetáculos. Neste período, ela teve a oportunidade de conhecer artistas de várias partes do mundo, mas a sua dança não era muito compreendida por eles. Aos 25, durante uma turnê, algo simples, mas importante aconteceu. Ela viu uma propaganda em uma drogaria que anunciava um produto vinculando às deusas egípcias, o que trazia a imagem da deusa Ísis. Isso despertou-lhe o interesse pela filosofia e pelas artes orientais, o que se tornou objeto de seus estudos e fonte inspiradora para a estética e os movimentos de sua dança. A partir daí, ela iniciou sua carreira solo, criando coreografias com temas e figurinos inspirados em culturas orientais, e um dos espetáculos mais importantes se chamava Hadla, que tratava de uma história de amor entre Krishna e um deus hindu e uma mortal. Para esse espetáculo, ela utilizou a música do compositor Leon Delibes, da ópera Lakshmi, que também tinha inspiração na cultura indiana. O orientalismo era a tendência na época entre os artistas e os espetáculos de Saint-Denis despertavam grande interesse do público, embora não fosse exatamente uma ilustração aprofundada dessas culturas, mas criação individual do ponto de vista da artista sobre elas. E aí a gente tem ela usando uma roupa, né? E já com a ideia dessas características aí orientais.
Bom, atividades dessa semana, nós temos as questões da página 196, exercício 1, e o para conferir 1 e 2, ok? Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula, 7º ano, ou 8º ano. Beijo, beijo!